Michael Bay! O que você fez com as Tartarugas Ninjas? Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo pra vocês. Tartaruga Ninja 2 Fora das Sombras estreou nos cinemas aí de todo o Brasil nessa quinta-feira. Eu fui assistir o filme e vou falar minha opinião aí pra vocês, vou fazer o meu review. Acompanha aí. Então galera, antes de começar a falar aqui sobre o filme, eu queria avisar para quem ainda não conhece o canal que eu não sou crítico de cinema. Eu sou só um cara que é fã das Tartarugas Ninja. As Tartarugas Ninja foram os meus heróis de infância e o que você vai assistir agora não é uma crítica especializada sobre o filme. É a opinião de um fã, né, das Tartarugas sobre o novo filme, né, esse novo live action das Tartarugas Ninja, dirigido aí pelo Michael Bay, Tartarugas Ninja 2 Fora das Sombras. Lembrando, né, que o primeiro filme estreou em 2014. Eu fiz um vídeo, inclusive na época, lá em 2014, eu fiz questão de fazer um vídeo comentando sobre o primeiro filme, né, esse remake que está sendo feito pelo Michael Bay das Tartarugas Ninja. Elas tiveram lá na década de 90 3 filmes em live action, né? E nesse meu primeiro vídeo, se você ainda não assistiu, você pode clicar no link que está aparecendo. Eu falei bastante sobre o meu histórico como fã das Tartarugas Ninja, né? Eu acompanho, elas foram os meus heróis de infância, bem antes de eu começar a ler quadrinhos, bem antes de eu começar a gostar de Marvel e DC. Eu já era muito fã de Tartaruga Ninja e é uma paixão assim que continua comigo até hoje na vida adulta. Eu assisti o desenho de 2003, eu continuo assistindo o desenho da Nickelodeon, agora com meus filhos. Eu tenho as coleções de figuras de ação das Tartarugas Ninja, então eu sou um grande fã, né? E eu confesso para vocês que eu fiquei bastante decepcionado com Tartaruga Ninja 2 Fora das Sombras, né? Eu estava bastante ansioso para esse filme. Se vocês assistirem o meu vídeo que eu fiz há 6 meses atrás falando sobre o trailer, eu fiquei muito animado porque o trailer enganou direitinho, né? Tinha Tecnódromo, tinha o Krang, tinha Bebop, Rocksteady, e eu fiquei muito pilhado, cara. Eu falei assim, pô, dessa vez o Michael Bay vai acertar, né? Ele de repente ouviu as críticas aí dos fãs e vai trazer pra gente um filme bem mais legal que o primeiro. E confesso para vocês que essa não foi a minha impressão quando eu saí do cinema, né? Eu fiquei bastante decepcionado com o filme. Eu vou falar um pouquinho sobre os personagens principais e aí vocês vão entender a razão porque que eu não gostei de Tartaruga Ninja 2, né? Vamos começar falando sobre as tartarugas. Não teve muita mudança no visual delas, tá, pessoal? Do primeiro filme pra cá a gente nota algumas coisas assim estéticas, né, no uniforme, né, nas roupas que eles usam e tudo mais, mas a ideia é aquela mesma, né? As tartarugas estão bem grandonas, elas usam lá, a parte do uniforme delas são coisas recicladas, né, e tudo mais. Então, sobre o visual delas eu não tenho nada a falar, né? Mas uma coisa me incomodou bastante nesse segundo filme, né? As Tartarugas Ninja não usaram as armas. Cara, que parada foi essa? Tá igualzinho sei lá, tá igualzinho o desenho, cara, de antigamente. Eu acho que até no desenho eles usavam bastante as armas. Nesse segundo filme você não vai ver, cara, luta. Por exemplo, Leonardo, ele não usa espada pra brigar hora nenhuma. Ele só usa a espada uma hora lá pra cortar alguma coisa, né? Ele usa pra cortar o braço do Krang e depois a gente não vê mais. O Michelangelo só usa um nunchaku na hora que tá aparecendo assim, tipo, pose de herói. Aí ele roda lá o nunchaku, mas você não vê eles combatendo usando as armas. O Rafael só usa o sai dele, cara. O sai que é uma parada tão maneira, cara, uma arma maneirona, ele só usa para se agarrar no avião, né? E o Donatello só usa o bastão para fazer uns troços assim, sem nexo. Então não esperem ver lutas maneiríssimas nesse segundo filme, porque não tem. As tartarugas simplesmente não lutam. Elas não lutam nem com o pessoal do clã do pé.
tá? Então isso me decepcionou bastante. Eu acho que até nos filmes anteriores, lá da década de 90, a gente via, né, uma ou outra cena de ação com as Tartarugas Ninja, elas usando espada, elas usando as armas, né? E nesse filme não tem, né? Um negócio assim bem decepcionante. Eu acho que até na animação da Nickelodeon, que as crianças assistem, você vê as tartarugas lá usando as armas direto. E nesse filme não tem, tá? Isso me decepcionou bastante, cara. O que é isso? Não, pô, fiquei ansioso para ver aí umas cenas de luta bem legais, né? E não rolou. Tá? Isso foi uma decepção. O furgão das Tartarugas Ninja. Uma das coisas que apareceu no trailer, e bem antes até do trailer, eles soltaram umas imagens assim, umas imagens bem legais, né? Foi o furgão das Tartarugas Ninja. Finalmente, no primeiro filme apareceu um furgão lá, bem feinho, né? Parecia uma minivan, na verdade, era um carrinho bem pequenininho, então não vingou. E nesse segundo filme a gente tem realmente um furgão. O furgão até que ficou legal, tá, pessoal? Eu acho que foi meio que para vender também, umas paradas igual de brinquedo, cara. O furgão tem uns nunchakos gigantes, né, que o Michelangelo usa. Aliás, é a única vez que o Michelangelo usa nunchaku num filme, para bater em alguém, né? Então tem uma cena de perseguição, eles estão perseguindo lá uns ninjas que estão de moto, e aí eles usam lá o furgão pela primeira vez, né? A gente viu no trailer que ele solta umas tampas de bueiro, provavelmente isso aí é para vender brinquedo, né? Quando o furgão sair ele vai ter essas funções e ficou maneiro, o furgão ficou legal pra caramba, até que eu gostei, se bem que a gente sempre fica se perguntando, né, como é que as tartarugas conseguem tanta tecnologia assim. Isso também, cara, incomoda pra caramba. Diversas vezes no filme você vai ficar assim, caramba, pô, tudo bem que o Donatello é um mega gênio, né, mas eles forçaram bastante nesse segundo filme aí, nessa questão tecnológica, né, tem umas coisas que o Donatello descobre lá, pô, só de olhar assim pro negócio ele já consegue descobrir um monte de coisa, ou usar os aparelhinhos dele lá para descobrir, né? Ficou um pouco forçado. Vamos falar agora sobre o Destruidor, né? O Splinter também, não, vamos falar sobre o Splinter, continuar aí com os aliados das Tartarugas Ninja, né? O Splinter não teve muita mudança nesse segundo filme, tá praticamente a mesma coisa, ele tem pouquinho tempo de cena, né? Ele não aparece muito, o que me deixou também um pouquinho decepcionado. Não aparece também dando muito conselho lá para as Tartarugas Ninja. Mesma coisa do primeiro filme, aquele visual bem diferente do desenho, né? Um rato assim bem asqueroso, né? Não mudou muita coisa do primeiro filme. Megan Fox, né, que é a April O'Neil no filme, ela é mó gata, tudo bem, pô, ela tá ali pra deixar o filme mais bonito, né? Nesse segundo filme também teve uma parada que eu achei muito forçada, né, dela com o Vernon, que é aquele repórter. Eles dois, o Vernon tem lá no desenho da década de 80, né? E teve uma parada que foi muito forçada, cara, com a April no finalzinho do filme. Achei muito tosco aquilo ali. E ela também não teve muita diferença do primeiro filme para esse segundo, né? Ela faz lá as coisas dela lá com o apoio do Donatello, corre atrás de umas notícias, dá uma de enxerida, invade lá o QG da TCRI, e a mesma April lá do primeiro filme, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Casey Jones. Galera, o Casey Jones, eu estava bastante ansioso, né, quando eu soube que o Casey Jones ia estar no filme, e fiquei muito animado, né, com o Casey Jones do Stephen Amell. Eu acompanho o Arrow, eu gosto do seriado, né? Gostei das primeiras temporadas, agora tá um pouquinho fraco, mas acho o cara maneiro como Arrow, né? E fiquei bastante empolgado quando falaram que ele ia ser o Casey Jones. É um personagem que eu me amarro, tá? Sempre gostei dele desde a primeira animação, porque ele é um cara, um humano normal, né? E sei lá, a gente acaba se achando assim, pô, caraca, dava pra mim ser o Casey Jones, né? E eu sempre gostei do personagem, mas cara, foi uma das maiores decepções do filme, o Casey Jones, né? Eu odiei o Casey Jones no filme. Primeiro,
que o Casey Jones sempre foi um cara assim bem diferente nos quadrinhos e nas animações, né? Nos quadrinhos e nos primeiros filmes você vê que é um cara, ele é um vigilante, é um cara normal, usa umas roupas assim meio esculachadas, usa aquela máscara de hóquei e usa um monte de taco de beisebol, taco de hóquei e um monte de taco lá de esportes para lutar contra os criminosos, né? Cara, o Stephen Amell nesse filme tá completamente diferente. Primeiro de tudo, né? Ele não tá de cabelo grande. O Casey Jones dos quadrinhos, da primeira animação, da segunda animação e até se a gente for, sei lá, relevar até o da Nickelodeon, né? O cara tá igualzinho ele é no Arrow. Ele tá igualzinho no Arrow, né? Ele tá com aquela mesma cara, a barbinha por fazer, cabelo curtinho. Então, cara, é o Arrow vestido de Casey Jones. Não gostei. Eu achei uma imagem na internet. Olha só como é que ficaria maneiro se ele tivesse caracterizado dessa maneira aí, ó. Viram lá? Pô, aí ia ficar maneiro pra caramba, cara. Era isso que eu queria ver na tela quando falaram que Stephen Amell ia ser o Casey Jones. Outra coisa também é que ele tá completamente diferente, né? Ele é um agente penitenciário, então ele é um policial, né? Ele trabalha lá no começo do filme escoltando o Destruidor. Uma parada que, cara, não tem nada a ver com o Casey Jones, o Casey Jones nunca foi policial, né? Outra coisa também é que ele não usa os bastões, ele não é vigilante durante o filme, ou ele não é vigilante, ele não é aquele cara porra louca lá que sai batendo em bandido. Ele é o cara que ficou puto porque é um agente penitenciário que joga hóquei só, tá? Por isso que ele só usa o taco de hóquei, e o Destruidor acaba fugindo no turno dele e ele acaba querendo, sei lá, correr atrás lá do Destruidor. Então não é um vigilante como a gente conhece aí nas animações, nos filmes e nos desenhos. Isso me decepcionou bastante, tá? Então foi uma das grandes decepções do filme, o Casey Jones. Tem uma cena, a cena no final que ele enfrenta sozinho o Rocksteady, o Bebop, foi péssima, né? Não gostei. Gosto do cara, gosto do Arrow, gosto dele interpretando o Arrow, só que, cara, como Casey Jones não vingou, ficou muito ruim, cara, muito ruim mesmo, né? Agora, o Destruidor. O Destruidor ficou maneiro pra caramba, né? No primeiro filme eu fiquei bastante decepcionado com o Destruidor, era um cara assim nada a ver, né? Nem era oriental, né? O cara nem era asiático, nada do tipo, era um cara lá com pinta de americano, não gostei. Nesse segundo filme mudaram o ator que faz o Destruidor, o ator ficou maneirão, né? Realmente o cara tinha uma pinta assim de vilão, né? Ficou bem legal as aparições do Destruidor, gostei. O uniforme novo também do Destruidor ficou maneiro, não tá mais aquele negócio todo tecnológico, espalhafatoso, gigante, aquela armadura. Não, o Destruidor tá maneiro, com garra, pequenininho e tal, ficou legal pra caramba. Só que teve pouca participação também, né? Sei lá, eu achei meio chato também que dá a entender de que ele vai ser o vilão do terceiro filme. Então, pô, caraca, ele foi o vilão do primeiro, vai apareceu no segundo, vai ser o vilão do terceiro, então isso meio que me chateou um pouco, né? Também não teve nenhuma luta maneira do Destruidor com as tartarugas, não teve, simplesmente não teve. Ele só apareceu lá fazendo os planos, ajudando o Krang para vir para a Terra, mas não teve nada assim de especial. Carai, mudaram a atriz que faz a Carai. No primeiro filme tinha lá a Carai, também teve uma participação mínima. Nesse segundo filme colocaram uma garota assim oriental, maneira, né? Segunda em comando do Destruidor, inclusive ela que está ajudando a resgatar o Destruidor que está preso, né? Ela está comandando isso tudo. Só que, cara, no final tem uma cena ridícula em que a April, né, e o Vernon, né, dois bucha, consegue derrotar a Carai no mole, sem fazer nenhum esforço, consegue derrotar a segunda em comando do Destruidor. Cara, isso é inaceitável, não dá, não entra na minha cabeça, muito ruim, cara, muito ruim. Vamos lá, Carai, né, falei do Destruidor. Krang, o Krang ficou maneiro, o Krang ficou maneirão, né? O Krang tá com um corpo robótico,
parecidão com o desenho da década de 80, né? Tá bem legal. Uma coisa que estranhei um pouco foi a questão do cérebro ficar saindo, né? Tem um tentáculo assim que o cérebro fica se balançando, mas tudo bem, né? O Krang ficou maneiro, mas não me convenceu muito a maneira como ele aparece. O Destruidor é teleportado lá para a dimensão dele e ele na hora ali já faz um acordo com o Destruidor e beleza, o Destruidor já ajuda ele. Cara, o roteiro ficou muito furado nesse segundo filme, cara. Ficou, acho que até criança, cara, que assiste a série da Nickelodeon vai meio que, se a criança for um pouquinho mais inteligente, vai ficar achando que o negócio ficou meio mal explicado, né? Ficou meio assim, roteiro muito furado. E os negócios vão desenrolando assim muito rápido, tudo, tá? Uma parada legal, o Tecnódromo tá muito igual da animação da década de 80. Esse filme, cara, assim, de um modo geral, acho que foi uma grande homenagem do Michael Bay e tentando, é claro, trazer aquela galera que era fã das Tartarugas Ninja da década de 80, porque a gente teve Krang, a gente teve Tecnódromo, o Tecnódromo tava igualzinho, cara, aquele olhinho que tinha assim em cima, Tecnódromo redondo, né, com aquele olhinho em cima, então tava muito parecido, mas também a maneira como as Tartarugas Ninja mandaram o Tecnódromo de volta lá pra dimensão dele também foi, cara, muito esdrúxula, foi muito fraco, cara, foi muito fraco, foi muito fraco esse filme. E a única coisa que salvou do filme, pra vocês não acharem que eu só tenho críticas aí a fazer, foi o Bebop e o Rocksteady. Cara, eu me amarrei nos dois, os dois ficaram perfeitos, igualzinho lá da animação lá da década de 80. Cara, ficaram muito legais mesmo. Acho que, sei lá, foi a principal coisa que eu mais gostei no filme foi justamente o Bebop e o Rocksteady. Achei que eles ficaram perfeitos. Aquela cena, teve umas cenas assim, todas as cenas que eles apareciam eram muito legais, até quando eles eram só humanos, antes deles se transformarem, os caras já eram maneiros pra caramba, tá? Ficaram muito perfeitos e foi assim, o ponto alto do filme pra mim foi a presença dos dois, tá? Mas é uma pena que não teve nenhuma luta assim maneira com as tartarugas. Eles se enfrentam aí no avião. As Tartarugas Ninja vieram aqui pro Brasil para resgatar um negócio e a gente também fica, pô, Tartaruga Ninja no Brasil. Cara, você não vai ver nada de Brasil, né? Tem o pôster, parece que elas estão nas cataratas do Iguaçu, mas a gente vê lá um rio, vê um pouquinho de floresta e é só isso que você vai ver de Brasil no filme, né? E aí eles se enfrentam lá no avião, mas é uma luta assim bem rápida e aí o Rocksteady já faz uma merda lá e o avião cai e acabou. Não tem aquela luta maneira, cara, das tartarugas lutando com eles e tal. Não rolou isso, né? Deixa eu ver o que mais. Pô, o final também é bem decepcionante e no geral, galera, eu não gostei do filme, né? Achei que nesse segundo filme o Michael Bay poderia tem tantos elementos legais, né, que ele poderia trazer. As Tartarugas Ninja tem todo um histórico nos quadrinhos, tem um monte de animações legais pra caramba. A própria animação agora da Nickelodeon é muito boa, tá na 3ª temporada, os episódios são muito legais, né? Eu acho que ele poderia ter feito um filme mais legal, entendeu? Mas ele ficou nesse papo aí de blockbuster. E eu acho que se você tiver um pouquinho de senso crítico, você nem precisa conhecer muito das Tartarugas Ninja, né? Se você for assistir com um pouquinho de senso crítico, você vai achar um monte de coisa assim que não ficou legal, tá? Uma outra coisa também, eu tô vendo aqui o pôster, cara, tô vendo o Michelangelo, cara, tem um skate voador. Michelangelo tem um skate voador. Caraca, isso ficou muito ruim, cara, muito ruim. Galera, é isso aí. É uma pena, eu estava bastante empolgado pro filme, né? Vocês sabem que eu sou um grande fã das Tartarugas Ninja, tem muito vídeo de Tartaruga Ninja aqui no canal, mas esse segundo filme realmente foi uma grande decepção. Coloque aqui embaixo nos comentários se vocês já assistiram o filme, o que vocês acharam, tá? Coloquem aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia, né? Eu acho que ficou nisso aí. Referências, teve umas referências...
Pra não falar também que eu odiei tudo, teve umas referências bem legais no filme, tá? Uma delas foi o Kevin Eastman. Eu tenho quase certeza que o criador das Tartarugas Ninja aparece logo na primeira sequência do filme, em que eles estão saindo dos esgotos e indo lá pro Madison Square Garden, onde está rolando um jogo de basquete. Eles pegam uma pizza de um cara e eles falam assim: ah, valeu, Kevin. E o entregador de pizza era meio coroa. Então eu tenho quase certeza que aquele camarada ali é uma ponta do Kevin Eastman, que é o criador das Tartarugas Ninja. Não sei se é verdade, mas eu acho que é, né? Outra coisa também, outra referência muito legal foi a presença. Teve uma música do Vanilla Ice, a música do segundo filme, tocou. Tem uma hora lá que o Casey Jones vai interrogar um cara e aí a música tá tocando, né? Então quem se lembra lá do filme lá da década de 90, com certeza vai lembrar da música, né? O Vanilla Ice, o cara é maior fã das Tartarugas Ninja, tem até uma tatuagem das Tartarugas Ninja e tudo, então foi aí uma referência também, tá? E outra coisa que eu ia falar, cara, no final do filme foi o pior, cara, de tudo. Na hora dos créditos rola uma música, né? E aí você começa a falar, pô, beleza, vou me empolgar. Adoro essa música, a música tema. Caraca, aí traduziram a música. Putz, cara, foi frustrante, cara. Começou a tocar Teenage Mutant Ninja Turtles. Pô, quem não jogou lá no fliperama, cara, tu vai ficando já animadão. Mas aí, quando tu vai ver, cara, tá dublado. Cara, fizeram uma tradução assim da música, não ficou legal. Era melhor se tivessem mantido a música em inglês, tá? Então é isso aí, galera. Falei pra caramba, o vídeo tá grandão, mas coloque aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de Tartaruga Ninja 2, Fora das Sombras, né? Dessa vez eu realmente não gostei e não tenho também esperança de que, se sair um terceiro filme, o cara vai conseguir se redimir. Eu acho que vai ser mais do mesmo, né? E provavelmente eu vou assistir porque eu sou muito fã, mas não tenho muita expectativa, já não vou com tanta expectativa assim, não importa o que apareça. Também esqueci de falar do Baxter Stockman. Tava parecendo o Professor Aloprado, cara. Ele ficou maneiro, mas ficou também meio forçado, e provavelmente no terceiro filme a gente vai ver o Baxter Mosca, né? Então é isso aí, deixa o joinha no vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não tiver inscrito, e se você é fã das Tartarugas Ninja, dá uma pesquisada aqui no canal, vou colocar os links aqui na descrição do vídeo, tem muito vídeo de Tartaruga Ninja aqui no canal. Valeu? Então é isso aí, galera, tchau, tchau! É isso aí, galera, curtiu o vídeo? Acesse aqui no menu ao lado e conheça os outros vídeos do canal. Segunda-feira tem dica de viagem, quinta-feira review de figuras de ação e sábado quadrinhos. Aproveita para acompanhar a Toys Travels nas principais redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e clica aqui embaixo para se inscrever caso você ainda não esteja inscrito no canal. Valeu, tchau, tchau!